Agora vou relacionar toda a teoria explicada pelo Victor com o experimento prático. Para começar a falar sobre o experimento, precisamos dar ênfase no conceito de polarização. A polarização de uma onda se refere à orientação do campo elétrico da onda em relação a um plano de referência. Em uma onda eletromagnética, como a luz, o campo elétrico oscila em uma direção perpendicular à direção de propagação da onda. Sendo assim, a polarização descreve a direção específica em que esse campo elétrico oscila. A polarização de uma onda pode ser alterada por meios como filtros polarizadores ou materiais anisotrópicos, que preferencialmente transmitem ou bloqueiam certas direções de oscilações do campo elétrico. Nesse experimento, verificamos três tipos de polarizações diferentes para as ondas eletromagnéticas. São as polarizações por absorção, polarização por reflexão e polarização por birrefringência. Antes de falarmos sobre a polarização por absorção, vamos falar sobre o polímero. O polímero é composto por várias cadeias carbônicas abertas e alinhadas na mesma direção, e por conta desse arranjo, somente as ondas eletromagnéticas que atravessam o polímero com a mesma direção das cadeias carbônicas irão fazer com que haja movimentação de elétrons no polímero, gerando assim ondas eletromagnéticas com direção igual ao arranjo das cadeias carbônicas do polímero. Na polarização por absorção, as ondas eletromagnéticas passam por um polímero, que vai atuar como um filtro de polarização, deixando somente as ondas eletromagnéticas com um único sentido, o sentido alinhado à cadeia carbônica do polímero, passar. Quando colocado dois filtros polarizadores no caminho das ondas eletromagnéticas geradas por fonte de luz policromática, a polarização fica evidente. Isso acontece porque, como as ondas eletromagnéticas geradas pela fonte de luz policromática se espalham em todas as direções, e como o filtro de polarização deixa ondas em um único sentido atravessar, se colocados dois filtros alinhados perpendicularmente, a luz que sai do primeiro filtro é totalmente contrária à direção das cadeias carbônicas do polímero do segundo filtro. Sendo assim, não vai ocorrer a geração de onda eletromagnética pelo segundo filtro. A foto que tem luz no experimento mostra dois filtros alinhados de modo não perpendicular. Já a foto que não tem luz no experimento mostra dois filtros, dois polarizadores alinhados de modo perpendicular. A situação descrita anteriormente também acontece para a fonte de luz coerente, que nesse caso é o laser. Na fonte de luz coerente, as ondas eletromagnéticas já são emitidas em uma única direção. Portanto, já saem do laser polarizadas em uma direção. Ao colocar um filtro de polarização no caminho do laser, se esse filtro estiver perpendicular à direção das ondas eletromagnéticas, não vai ocorrer a geração da onda eletromagnética pelo polarizador. A foto que tem luz do experimento mostra o polarizador alinhado de modo não perpendicular em relação às ondas emitidas pelo laser. Já a foto que não tem luz no experimento mostra o polarizador de modo perpendicular em relação à direção das ondas emitidas pelo laser. Agora vamos falar sobre a polarização por reflexão. A polarização por reflexão ocorre quando a luz refletida de uma superfície adquire uma polarização específica devido ao ângulo de incidência e às propriedades da superfície. Quando a luz incide em uma superfície, parte dela é refletida e parte dela é transmitida ou absorvida. Quando a luz incide em uma superfície não metálica, um ângulo chamado de polarização ou ângulo de Brewster por causa desse ângulo, a luz refletida se torna polarizada. Essa polarização ocorre
porque a luz incidente, que é uma onda eletromagnética, interage com as cargas elétricas da superfície. Quando a luz atinge um ângulo de polarização, que é o ângulo de Brewster, a componente do campo elétrico da onda, que oscila paralelamente à superfície, é absorvida pela superfície, enquanto a componente perpendicular é refletida. Agora vamos falar com mais detalhes sobre esse ângulo de Brewster. O ângulo de Brewster, também conhecido como ângulo de polarização, é o ângulo de incidência de uma onda de luz em uma interface entre dois meios, em que a luz refletida é completamente polarizada na direção perpendicular à superfície. Quando a luz incide em um meio em um ângulo de Brewster em relação a uma interface com outro meio, a componente do campo elétrico da onda, que é paralela à superfície, é completamente absorvida pela interface, enquanto a componente perpendicular é refletida. Isso resulta em uma luz refletida com uma polarização específica. No experimento, o ângulo de Brewster pode ser verificado de acordo com a imagem à direita. A primeira foto mostra a disposição montada para analisarmos o fenômeno da polarização por reflexão. Nesse esquema, a luz do laser atravessa o material com um certo índice de refração diferente do índice de refração do ar, e ela é refratada e refletida. A luz refratada está indo em direção ao anteparo, e a luz refletida está indo em direção a uma superfície metálica. Podemos afirmar que a luz refletida está polarizada porque, quando colocado um filtro de polarização no caminho da luz do laser, se esse filtro estiver perpendicular em relação à direção das ondas eletromagnéticas da luz refletida, então não passa luz pelo filtro. Como, quando colocado o filtro de polarização perpendicular em relação à direção das ondas eletromagnéticas refletidas, não ocorre a passagem de luz, temos que a luz refletida é polarizada. A foto que tem luz do experimento mostra o filtro alinhado de modo não perpendicular em relação à direção das ondas refletidas. Já a foto que não tem luz do experimento mostra o filtro alinhado de modo perpendicular em relação à direção das ondas refletidas. A polarização por birrefringência ocorre quando a luz atravessa um material birrefringente, que é um material com propriedades ópticas anisotrópicas. Em um material birrefringente, a velocidade de propagação da luz varia dependendo da direção de polarização da luz incidente. Quando a luz incide em um material birrefringente, ela se divide em dois feixes polarizados com orientações perpendiculares entre si, chamados de feixe ordinário e feixe extraordinário. Cada feixe segue uma trajetória diferente no material e tem uma velocidade de propagação e um índice de refração distintos. Isso ocorre devido às diferentes respostas do material em relação às oscilações do campo elétrico em direções diferentes. Como resultado da birrefringência, a luz emergente do material birrefringente pode ter uma polarização alterada em comparação com a luz incidente. A polarização da luz pode sofrer rotação, desvio ou alterações na intensidade dependendo da espessura e da orientação do material birrefringente. Com uma fonte de luz policromática e colocando dois polarizadores em perpendicular um em relação ao outro, no espaço entre o primeiro polarizador e o segundo polarizador, a luz se propaga em uma única direção. Já após o segundo polarizador, não há luz. Se colocado um material birrefringente entre os polarizadores, a onda passará por um novo processo de polarização, dependendo do ângulo em que a onda eletromagnética incide no material birrefringente e da difração da onda ao passar por esse material birrefringente.
De acordo com o ângulo de incidência no material birrefringente, determinada onda eletromagnética pode sair com polarização que não seja perpendicular ao, ao segundo polarizador. Ao girar o material birrefringente, essa variação no ângulo gera variação nas ondas que não são perpendiculares em relação ao segundo polarizador, gerando assim variação das cores que saem pelo segundo polarizador.